Então, pessoal, vamos lá, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos falar hoje desse fundo, né? Fundo de Investimento Imobiliário Devante, né? Código DVFF11, né? Fechou o último pregão aí a R$ 6,43. É administrado aí pelo Banco Daicoval. Então, para você comprar um ativo, você pode até pesquisar no Google, mas é importante você sempre procurar aqui o site de RI deles, né? Então, o site de relações. Antes de continuar aqui, peço que, se você não é inscrito, se inscreva, né? Assista aqui nossos vídeos, compartilha aí com o pessoal que tem interesse em ver ativos aqui da Bolsa de Valores, né? Então, envia aí esses vídeos, assiste, dá um joinha, né? E também, se quiser, né? Seria importante, né? Clicar aí no sininho para você ficar atento, ser alertado aí quando a gente colocar mais vídeo aqui no ar. Do site do RI do fundo, a gente tem aqui várias informações, né? E nós vamos dar uma olhada aqui no último relatório deles, né? Que referente ao mês de março, né? Porque o de abril ainda não está divulgado, né? Vamos dar uma olhada então em algumas informações importantes. Aqui é o informativo mensal que eles divulgam, né? Fala aqui sobre os investimentos, né? Então a gente consegue analisar aqui, ó, que ele tem, como ele é um FOF, né? Fundo de outros fundos, ele tem aqui total investido de R$ 86.775.022. Ele investe aqui, a maior parte, em fundo de investimento, como eu falei, né? Fundo de investimento imobiliário, né? Ou seja, outros fundos imobiliários, né? E segundo aqui, eles têm um duplo desconto, né? Porque tem um desconto referente ao próprio fundo, né? DVFF11, mas ele carrega, né, o desconto que esses outros fundos que eles têm em carteira traz, né? Então incorpora aí, e o cotista aqui do DVFF11 acaba tendo aí um duplo desconto, né? Aqui nós temos a parte de certificado de recebíveis imobiliários, né? CRI, né? Que são dívidas, né, emitidas aí por empresas, né, do setor, né, setor de imobiliário, né. Então eles têm aí R$ 6.263.034,93 em CRI, tá? Então, dívidas, né, que os fundos acabam comprando e recebem aí uma boa remuneração por essas dívidas. O relatório gerencial do fundo, né? Esse aqui é referente ao mês de março, porque o de abril não foi divulgado, né? Deve ser divulgado aí logo logo. Então ele traz aqui algumas informações, alguns destaques, né, com relação à cota, né? Falando aqui que, em média, eles estão aí a 3% acima, né? Valorizando aí do que o IFIX, né? Que é o índice, né? Dos fundos imobiliários. Aqui, olhada também aqui no mês de março aqui. O número de cotistas foi de 1.832 cotistas, né? E aqui ele coloca um gráfico, né? Comparando aí o fundo com o rendimento aí do IFIX, né? Então, DVFF11 versus IFIX. E a gente percebe aqui que ele está sempre superior ao IFIX. Aqui tem as demonstrações, a demonstração de resultados, né? Então a receita total, né, dele, mês de março, um pouco inferior que a de fevereiro, né? Então os rendimentos, né? O CRI, o resultado do CRI aqui do mês, né? Ou juros, né? Os juros, né, daqueles papéis que eles receberam no mês. E aqui em cima já é o rendimento que a carteira de FIIs, né, que eles têm aí, remuneram aí o fundo mensalmente. Então eles têm um caixa aqui livre de 32.774. Tem uma despesa totais aqui, né, no mês de R$ 93.607. Distribuiu aí naquele mês, né, R$ 715.618. E distribuição que por cota, né, foi naquele mês, né, 0,065, né? Ou seja, 6 centavos e meio aqui no mês de março, né? Então isso aqui é referente ao mês de março. Aqui está a composição do resultado mensal, né, e acumulado, né? Então tem o rendimento aqui dos FIIs, tem um ganho de capital, os juros, né, correção monetária, as despesas, né, que devem ser abatidas, e a reserva aí também. Histórico de dividend yield deles, né? Então de abril de 2024 para cá, né? Percebe que se mantém, né, nessa faixa, né? Isso é importante, né? Ruim você pegar um fundo que oscila muito, né? Tem uma diferença muito grande entre o que eles pagam no mês e no outro, né? E aqui tem uma certa regularidade. Aqui eles trazem a carteira de CRI, né, que eles têm, né? Então as empresas, né, que é responsável pela emissão dessas dívidas, né? Aqui ele não tem inadimplente, né, no seu portfólio, né? Então tem Chemin, GS Souto, Eldorado Minas, né, Pulverizado, Orinvest, Colmeia, Garden e Colmeia Vision. Tá? E aqui é o quanto eles recebem, né, pelos papéis, né? Então é IPCA mais 11,15, né? Então bom rendimento, né? IPCA mais 12, né? Ou seja, inflação mais 12%.
Os mais baixos aqui são esses, né? O IPCA mais 6, né? Ou seja, paga a inflação mais essa taxa aqui, IPCA mais 12 e IPCA mais 12%. Então, os papéis que eles têm aí têm uma boa remuneração. Aqui é a carteira de fundos imobiliários, né? Então, DPRO11, né? De logística. Tem aqui da Quineia, né? Que é recebíveis. Aliança, mais Quineia. Então, tem vários fundos aqui, né? De várias gestoras, várias administradoras aí do fundo, né? Dentro do segmento aí de logística, recebíveis, né? Lajes corporativas, corporativo, né? Escritório, shopping. Então, tem aqui uma variedade aqui de segmento em que os fundos, né, que eles colocam na carteira atuam, né? E isso é interessante. Tem aqui também FOFs, né, ou seja, fundos que também são FOFs, como ele, né? Então, uma diversificação aqui bem grande, né, de vários fundos, né? E não tem praticamente concentração, né? A maior concentração deles aqui é esse DPRO11, né, da Devante, que eles têm aqui na carteira equivalente a 6,3. Depois tem Quineia de 5,2. E aqui para baixo tem vários, né? Com 2, próximo de 3, 2,5, né? E aqui aqueles que tem 1% aí, por volta de 1%, 2% em sua carteira. Tá? Então, não tem aqui uma concentração de fundos, né, na carteira, porque quando você tem uma carteira concentrada no ativo, né, aquele ativo pode dar problema e aí você tem aí um problema muito maior ainda, né? Quando você tem aqui quando você não está concentrado, né, você tem uma forma melhor de lidar com os problemas. Apesar que ele não tem nenhum fundo aqui dando calote. Já abriu, né, mas eles têm aqui informação aqui sobre o pagamento do provento, né, que eles vão pagar agora no dia 15/5, referente ao mês de abril, né? Então, o valor do provento que eles vão pagar é de 6 centavos, né? Então, sempre girando em torno ali de 6, 7 centavos. Então, vai pagar aqui 6 centavos, vai no dia 15/5, né? Então, dia 15, quem tem aqui as cotas desse fundo vai estar recebendo aí por cota 6 centavos. E o valor do fundo é esse, né? R$ 6,43. Então, você está recebendo lá 6 centavos por uma cota que custa R$ 6,43, né? Essa variação nas 52 semanas foi entre 5,53 e 7,15, né? Então ele paga aí em média 12,83% de dividend yield no mês, né? E ele está no ano, né? E no ano aqui também ele tem uma desvalorização de 6,4%, ou seja, 6,40% no ano e uma alta aqui de 0,47% aqui no mês. Aqui então a gente consegue aqui, comparando aí já o valor atual, né? O preço da cota, né? No mercado, a gente vê aqui que o valor patrimonial da cota é de R$ 8,21, né? E ele está custando lá 6 e pouco, né? Como eu acabei de mostrar aqui, ó, 6,43. E o valor patrimonial, né, aqui você tem um desconto, né, de 0,78. Então, o preço do mercado em relação ao valor patrimonial está em 0,78, indicando aí que você tem um desconto aí de 22% sobre a cota aqui do fundo. E aí eles trazem lá que, como os outros fundos que eles têm em carteira já tem também um certo desconto, né, e o cotista, né, do DVFF11 acaba recebendo aí também um desconto maior. Então a gente vê também aqui no Status Invest, né, uma certa regularidade aqui, né? Uma regularidade aqui no pagamento de dividendo, né? 7 centavos, 7 centavos. E do mês 3 para cá ele começou a oscilar aí para 6,5, né? 6 centavos e meio, agora vai pagar 6 centavos. Então o administrador é o banco da Ecoval, né, SA, e o fundo não tem uma liquidez muito grande aí, né? Mas para quem pessoa física, né, que quer comprar cota todo mês, comprando um pouquinho, né? Dá para comprar tranquilamente, comprar e vender sem nenhum problema. R$ 12.390,85 aí a liquidez diária, né? Ou seja, no dia ele negocia esse valor. Então aqui a gente vê que a liquidez dele aqui no mês foi de 0,9 milhão, né? Ou seja, R$ 900 mil no mês de março, né? A quantidade de cotas negociadas aí foi de 152.151 cota. O valor de mercado aí do fundo, 69,8 milhões. Aí fechou no mês de março. Então aqui ele coloca que o cotista, né, do fundo tem 2 descontos, né? Então, o primeiro desconto se deve aqui ao fato de que os FIIs, né, podem negociar no mercado abaixo do valor patrimonial, seja abaixo do valor de avaliação dos ativos investidos, né? Sendo assim, é possível adquirir cotas desses fundos por um valor ao que ele vale sobre o ponto de vista patrimonial, né? No caso do DVFF11, no fechamento do mês, o possível upside dele chegou a 29,6%. O FOF compra cotas desse fundo, né? Que, em média, estão descontadas, mas também tem suas cotas negociadas no mercado com desconto. No fechamento do mês, esse segundo upside aqui foi de 21,1%,
ou seja, o possível upside aqui ao adquirir as cotas do DVFF11 é duplo e totaliza aí 56,9%. Ou seja, você tem um desconto sobre o próprio fundo e um desconto aqui em relação aos fundos, né, que o FOF, né, o DVFF11 acaba comprando. Somando esses descontos, você tem aqui um desconto de 56,9%, segundo a informação aqui do relatório gerencial do mês de março, aqui, frente ao mês de março, que o fundo divulgou. Aqui a gente olha o gráfico, né, do fundo, né, então a gente percebe que ele vem aqui de uma acumulação, né, podemos pegar aqui essa faixa, né, entre 6,25 e 5,78, 5,80. Então, uma acumulação aqui. Ele está, se a gente perceber aqui, que esse fundo aqui já é um pouco acima desse, né, e agora ele está aqui em cima, já lateralizando um pouco mais aqui, né, então é provável que ele está fazendo aqui um movimento para fazer uma certa reversão aqui, talvez do seu movimento aqui no curto prazo, né, podemos dizer assim. Estou olhando aqui o gráfico diário dele, né. Olhando aqui o semanal, né, a gente vê aquela acumulação, né, e agora ele aqui acima, né, dessa acumulação, e ele precisa formar aqui um candle, né, acima, para começar a fazer um movimento aqui de alta e quem sabe voltando aqui, né, buscando aqui os 8,65 por aí, tá? Próximo aqui talvez desse último topo, né, que ele fez aqui por volta dos 8,60, 8,70. Então, é um fundo aí, né, para quem quer comprar mensalmente o fundo, né, em termos absolutos é um valor baixo, né, bem abaixo de R$10, né, mas o fundo patrimonial, o custo em média, o valor patrimonial dele está em R$8 e pouco, e o mercado está pagando aí R$6,43 no fundo. Então dá para ir comprando aí todo mês um pouquinho desse fundo e experimentando aí, principalmente para quem quer começar agora com pouco, né, com R$100, R$200, e experimentando aí, né, se vale a pena ou não. Então é isso, pessoal. Tratamos aqui do fundo, né, Fundo Imobiliário DVFF11, né, e se você interessar, estudar um pouco mais, é só ir aí no site do fundo, né, e consultar um pouco mais de informações a respeito, né, até mesmo do seu administrador, né, a sua gestora aí, tá? Voltando aqui ao nosso canal, quero agradecer, né, o pessoal que tem assistido os nossos vídeos, né, tem feito aí suas inscrições, né, aumentando aqui significativamente aqui as nossas inscrições. Então, continue assistindo. Se você que está assistindo aí, está iniciando aí na bolsa, quiser ver mais vídeos sobre ações e fundo que estamos divulgando agora, se inscreva aí, né? Clique no sininho, né, para você ser notificado, né? E sempre que assistir, compartilhe aí com os amigos, né? E dá um joinha também aqui no nosso vídeo, comenta, fala alguma coisa aí, coloca alguma coisa aí que você acha interessante, né? Coloca aí também a sua crítica, né, nos comentários aí, tá bom? Então, muito obrigado, um abraço para todos e até o próximo vídeo.